Avise. No ar, 3, 2... Boa noite, gente! Tudo bem aí? Tudo bem com vocês? Atrasamos um pouquinho, eu sei, menina. Calma, eu sei que a gente atrasou. Mas foi por um bom motivo, porque agora a gente vai compensar com uma live maravilhosa, um episódio incrível com pessoas incríveis, tá bom? Pra você que não me conhece, eu sou a Natália, eu sou marqueteira e host aqui dessa temporada do Ideia Delas. Mas não tô sozinha para apresentar o episódio de hoje. Tô com uma pessoa incrível aqui comigo. Boa noite, Dani. Boa noite, Nath. Boa noite, pessoal. Boa noite, Jéssica. Hello. É um prazer estar aqui. Eu mando um beijo para todas as mulheres empreendedoras que estão nos assistindo, mulheres empreendedoras, líderes e todas as pessoas que vão acompanhar hoje esse episódio incrível. Perfeitamente, maravilhosa. Antes de começar qualquer coisa, eu preciso lembrar das pessoas que nos ajudam aqui, que fazem, na verdade, com que a ideia delas possa acontecer. Que são pessoas que acreditam em nós, são pessoas que acreditam no projeto. Eu tenho até uma listinha aqui, porque não é pouco, menina. Você tá achando que o quê? Olha só. O Posto Citibel, a Cessu, o Rei da Carne, a Visimed, a Alberg Beer, a Service Center, a Antigos, a Conle, administradora de condomínios, e a Evolve Capital Humano e a Carla Amadei, corretora de imóveis. Todas essas marcas, essas pessoas acreditam em nós e é só graças a elas que a gente está aqui hoje falando sobre empreendedorismo feminino, sobre liderança feminina, sobre todos esses assuntos que são muito bacanas para a gente e que é muito legal trocar experiência. Agora, para o momento que todos estávamos esperando, que eu também tenho que puxar mais uma colinha, porque toda vez que eu vou apresentar uma convidada aqui, nunca é uma coisa simples, entendeu? Nunca é alguém que faz uma coisa. Não, tem que fazer 1 milhão. Quer ver? Candidato, meu marido não deixou eu sentar. Ai, meu Deus do céu. Não mostra ela ainda a câmera, pelo amor de Deus. Ó, ela começou a trabalhar com 13 anos. Ela se formou em administração e hoje ela é assessora e cerimonialista de eventos, sejam eles empresariais ou familiares, tá? Ela é formadora de negócios de excelência no mesmo setor, porque a gata, ela não apenas foi lá e entregou um trabalho incrível no setor que fez subir a régua do negócio, ela também ajuda empresas a melhorarem para atender bem o setor de eventos, ok? Ela, além disso, é presidente da Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Francisco Beltrão e já realizou o evento dos sonhos de muitas pessoas aqui na cidade. Eu tô falando, é claro, da Jéssica Zucco. Boa noite, senhorita. Boa noite. Como é que você tá? Tudo bem? Eu estou bem, eu estou nervosa, eu sou tímida, mas eu acredito que vai dar tudo certo aqui hoje. O pessoal aqui já me conhece, sabe que eu tenho um pouco de dificuldade na interação social, mas eu acho que eu vou conseguir. Dificuldade? Vou Senhora, conseguir. Não sei se estamos falando de você ou se você está falando de outra pessoa. O que é isso, meu Deus do céu? Eu vou começar com a seguinte pergunta. Deixa eu agradecer primeiro. Ai, desculpa. Obrigada pelo convite, me senti muito importante. E estar aqui é uma satisfação imensa. Muito obrigada. É muito maravilhosa, é muito lindíssima. A gente que agradece. Ficamos muito felizes, de verdade, quando você aceitou. Muito felizes com o seu convite, com o aceito do seu convite e também em estar aqui com as cerimonialistas dos nossos casamentos também. Exato, Tem que já pontuar. estão decididos. Para você que não Prospectado, sabe, né? Para você que não sabe, ela só aceitou porque a gente de fato disse que quando casarmos vai ser com ela fazendo. Não, brincadeira. Foi uma venda casada, um convite Isso. casado, alguma coisa assim, né? Isso, a gente trocou as figurinhas aí. Mas é o seguinte, a minha primeira pergunta é essa aqui. Talvez algumas pessoas não saibam, mas você se formou... Ah, não, eu falei agora, vocês sabem. Você se formou em administração, né? Quando você começou a sua carreira, você já pensava em eventos? Era administrar eventos mesmo que você queria? Ou não era muito isso? Não estava muito claro? Como é que foi? Conta um pouquinho da história. A minha vida profissional é um rolê bem aleatório. Ai, adoro. A minha também. Eu trabalhei em Lan House. Para quem não sabe o que é Lan House, pesquise. Geração Z, pesquise. Millennials que estão assistindo Sabem. entenderão. Trabalhei em Lan House, provedor de internet. Fui vendedora da TIM empresarial com 18 anos. Fazia região. Sim, com 18 anos eu já tinha que ser bem cara de pau. E quando eu cursei a faculdade, no meio da faculdade, eu entrei trabalhar na Sicredi. E dali, o meu sonho era ser gerente, galgar novos cargos. Escalada corporativa, né? E o meu sonho sempre foi ser gerente do banco, né? Que nem falam. Mas, dentro da própria Sicredi, eu conto essa história para todo mundo,
Ah, meu Deus, mas daí não vai ser novidade aqui, gente. Brincadeira, vai lá, Gana. Mas tem muita gente que não sabe ainda. Ok. Foi aonde me descobriram neste ramo dos eventos. E eu já tinha uma colega, inclusive, que sempre falava que eu precisava trabalhar com isso, porque eu era bem politicona, segundo ela. E a minha mesa sempre foi, segundo ela também, a mais organizada. Olha, pontos aí de organização. Foi de dentro do meu trabalho que eu descobri o meu propósito. Ah, essa pessoa te falou, então, sobre isso de iniciar eventos? Uma associada, como a gente chama, né? Ah, sim. Na cooperativa, chegou e falou: eu e minha irmã achamos que você leva jeito e queria que você organizasse meu casamento. Novembro de 2016, R$200 o primeiro cachê e o almoço, porque nunca dá para esquecer da boia do staff, já desde o começo. E Tá no contrato lá, hoje em dia. Aham, sempre. Na época não tinha, mas hoje tá. E Nossa. cá estamos. E quando foi, Jéssica, que esse trabalho virou um trabalho? Que isso virou realmente aquilo que... O teu propósito, como você porque, mesma mencionou. Pô, R$200 o almoço não dá pra passar um mês, né? Mesmo naquela época. Então, assim, em algum momento deu essa virada. A virada de chave, eu sempre digo que os momentos difíceis da vida, eles nos impulsionam a melhorar e transformar nossa vida com aquilo que a vida fez conosco, ou a gente vai para o fundo do poço e encontra o sapão para baixo dele, né? E em 2017, em outubro, fazia um ano aproximadamente que eu fazia os eventos como bico, né? Segunda renda. Eu perdi a minha mãe e passei um momento muito difícil e não consegui mais conciliar do ponto de vista emocional e toda a carga que eu enfrentei sozinha. 5 meses após o falecimento dela, em março de 2018, eu dei um peitaço, como dizem. É isso. E abandonei o CLT e fui empreender. No momento mais difícil da minha vida, Que coragem. todo mundo me chamou de louca, né? Que Vale Alimentação, vocês bem sabem, né? Nesta época eu já estava trabalhando na Cressol, então saí de um emprego estável, um cargo bom, Sim. né? Com bons benefícios e fui empreender. Ah, num momento mega delicado, mega difícil. E de alguma maneira isso. Porque assim, o que acontece? O trabalho, quando a gente empreende, o trabalho ele se torna grande parte da nossa vida, né? Querendo ou não, assim. Acho que na maioria das vezes acaba sendo querendo mesmo. No teu caso, foi querendo que o trabalho se tornasse, junto com o propósito, né, digamos assim, de eventos, se tornasse uma parte grande assim do teu dia a dia e tal. Foi usado como superação. Os eventos, eu costumo dizer que eles me ajudaram a enfrentar o luto, o pior momento, como eu já comentei, e Deus ele foi me capacitando, porque assim, no ano que eu pedi demissão e fui só empreender, eu tive eventos grandes, pessoas que confiaram os seus eventos, mesmo no meu início de carreira, já eventos grandes, de grandes produções, e eu digo sempre que eles me salvaram. Porque no final de semana, que é aquele momento que você geralmente fica sozinha, Sim. que a saudade bate, Sim. eu estava sempre envolvida, né, em momentos alegres, com muitas famílias assim de clientes que me acolheram, pessoas que eu tenho um carinho enorme, assim, foi muito crucial para que eu não sucumbisse. Sim, sim. Então, os eventos, eu posso dizer que eles salvaram minha vida. Caraca. Isso é muito incrível. Isso é muito incrível. Ver tua profissão se tornando não somente o teu ganha-pão, né? Mas aquilo que te motiva e te trazendo tantas pessoas bacanas, né? E levando em consideração isso, quantas famílias você atendeu nesse período? Você tem uma ideia? 2018 eu fiz em torno de 50 eventos. Caraca. Bastante. E era o primeiro ano da virada. Primeiro ano. Isso. Foi espetacular. Depois, 2019 também, que ainda vinha, né, da crescente e do aprendizado. O aprendizado nunca termina, mas assim, os 2 primeiros anos também foram em torno de 50 eventos.
Porém, daí em março de 2020, 2 anos exatamente empreendendo, Ai, gente, pandemia. Socorro, Deus. Que momento treta tensa, menina. Esse foi um dos maiores desafios, eu acredito, que você teve. Também. Na carreira, eu digo, né? Nesse Sim. momento profissional aí. Começamos 2020, né, com aquela expectativa, muitos orçamentos enviados, muitos contratos Sim. fechados. E chegou em março de 2020, eu estava... Na terça-feira, eu ia embarcar para o Caribe para fazer um casamento, Punta Cana. Na segunda-feira à noite, fechou tudo. Era dia 16 ou 17 de março, uma data assim. Uhum. E aí começou o looping maluco de remarcações, de não saber o dia de amanhã. Naquela mesma semana eu tinha um casamento aqui que já estava com flores compradas. Nossa. E assim foi. Tanto que em 2021 eu acabei voltando para o CLT, porque não sabíamos, né, o que seria. Sim. Então, novamente, a Sicredi voltou para a minha vida como forma de trabalho. Lá eu fiquei 7 meses, né? Uhum. Eu falo bastante porque, além de ter trabalhado lá por mais de 7 anos, eles continuam sendo meus clientes. Eu vejo direto. Você faz evento deles, né? Convenção e afins. Exato. Então, eu não tenho como... A gente não pode esquecer de onde viemos, né? Com certeza. Então, por isso que eu menciono bastante. Então... Aí, final de 2021, começaram a voltar os eventos. Eu pedi demissão novamente. Segundo o meu marido, na época, ele falou que o Sicredi não ia mais querer me ver na frente, mas graças a Deus eles continuam me contratando, continuam fornecendo lá os créditos na conta, né? Maravilhosos. E cá estamos. Menina. Seguimos. Sim, nossa, não. Esse período foi muito complicado. E daí, me diga uma coisa, você lembra mais ou menos quando foi? Falando assim agora de organização, de realidade assim do dia a dia para fazer essa coisa toda acontecer, dos eventos, convenções como a do Sicredi, que eu sei que são imensas. Quando foi você tem ideia de quando foi, sei lá, o maior evento que você fez aí? Foi... É que, assim, existem 2 aspectos. Uhum. O maior em número de pessoas, existe o maior em questão de produção. Não tem como a gente falar de um evento em específico. Há eventos com menor quantidade de convidados que ele tem um grau de complexidade, de repente, maior do que outros com mais convidados. Sim. Então, por isso que eu sempre bato nessa tecla e sempre digo para todo mundo, cada evento é único. A questão de grandiosidade, complexidade, a gente não consegue mensurar em número de convidados ou atrações. Cada um tem a sua particularidade para ser construído. Entendi. Então, vamos botar assim, e eventos complexos, como é que você faz? Porque, assim, envolve muita gente, né? Você acaba gerenciando muitas pessoas, muitas equipes diferentes de fornecedora, sua própria, sei lá, se é casamento, você ainda dá uma gerenciada na família, da galera, os convidados, parará. Como que faz eventos grandes desse tamanho, assim, gigantescos ou muito complexos acontecerem? Primeiro que assim, uma pessoa que tem um diagnóstico de TAG, quem não sabe, procure. Misericórdia. Socorro, Deus. A terapia tem que estar em dia. Com certeza. Remedinho em dia, obrigada. Psicólogos, terapeutas, psiquiatras. Time da saúde aí, perfeito. Eu levanto a bandeira da saúde mental, não tenho vergonha de dizer, mas vejo que isso é o que ajuda a sustentar a sanidade para qualquer coisa na vida. Sim. E nos eventos, principalmente. Então, nós quanto cerimonialistas, somos maestros de uma grande orquestra. Perfeita. Independente, como eu volto a dizer, do tamanho do evento. Porque aquele dia é único para aquela pessoa, não importa se tiver só 10 pessoas. Então, eu atribuo a questão de experiência. A experiência vai nos dando essa capacidade de lidar, gerenciar desafios, crises, como a que a gente passou da pandemia. Sim. E ajuda aí. Eu falei, talvez, fazer uma faculdade de psicologia daqui a um tempo, talvez, por que não? Mas eu atribuo a isso, né? Experiência, junto com a questão da saúde emocional, saúde mental, né? Sim. E sempre estar aberto para ouvir também. Eu acho que a liderança feminina num todo exige
tudo isso, né? É importante que você diga sobre a realidade dos eventos, mas levando para um âmbito geral, acho que todo mundo precisa ter o acompanhamento de psicólogo, ter a terapia em dia, porque é muito, muito louco quanto isso é necessário hoje para gerenciar tudo. Imagina se num evento com tantos fornecedores, tantos convidados, e é um dia só, né? Imagina no dia a dia, na vida de tantas mulheres que fazem essa liderança nas empresas, né? Então, eu gosto de uma frase de lembrar da palestra da Amanda Favaretto, que a gente teve, que inclusive é uma patrocinadora, que ela faz justamente esse acompanhamento de gestores, né, de lideranças. E ela comentou num talk Do Desenvolva-se. do Desenvolva-se, que as mulheres são as que menos procuram. Então, a gente leva conosco, né, essa questão de que a gente precisa dar conta de tudo. Sim, de Mulher Maravilha, né? Mulher Maravilha. E, na verdade, às vezes não é bem assim. Às vezes a gente precisa de uma equipe maior, né? Por questão de histórico, infelizmente, eu perdi minha mãe para uma doença mental. Então, eu não tenho vergonha de levantar essa bandeira, porque eu já, infelizmente, experimentei o mais difícil que um problema de saúde mental pode levar um ser humano. Então, isso me levou a entender o quão importante é cuidar sempre da saúde mental. Hoje, muitas pessoas vêm até conversar comigo, pedem indicação dos terapeutas, né? Sim. Até o meu psicólogo, o Leandro Pereira, vou mandar um beijo para ele, que ele merece, tem os méritos. Maravilhoso, parabéns aí, Leandro. Ajudando sempre. Além de ser parceiro dos eventos, que ele é cantor, ele é meu psicólogo. Ai, meu Deus, unindo o útil ao E ele agradável. fala até que eu sou um caso de sucesso. Então, realmente, eu digo que a nossa saúde mental precisa estar em primeiro lugar, porque mulheres, principalmente, que querem cuidar de todo mundo, precisam estar bem amparadas antes de tudo. Sim. Se cuidar. Quem é que cuida da gente, né? Se a gente está cuidando de todo mundo, Isso que, assim, até agora a gente está falando de trabalho, né? Sem nem envolver casa, família, barará, 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 barará. Então, assim, tem um zilhão de coisas, né? Que a gente está sempre gerenciando como empreendedoras aqui e ali. E esse acompanhamento é... Eu sempre digo, mulheres, cuidem de vocês primeiro. Sim. É como quando a gente... a orientação Eu ia falar agora, do avião. né? Primeiro a tua máscara para depois colocar a máscara nos outros, né? Sim, perfeito, perfeito. Isso é muito importante. A gente não tem condição. Acho que, inclusive, é legal para a gente colocar aqui num ponto que é o seguinte também. Tem a ver com saúde mental e tem a ver conosco. A gente, quanto mulher, querendo ou não, a gente foi criada com uma cobrança aí bem, né, elevadinha em relação ao jeito como a gente entrega as coisas que a gente se propõe a fazer, ao nosso trabalho, né, em especial. Já conversei contigo sobre isso. E, assim, pelo nível que você subiu a régua dos eventos aqui em Beltrão, porque eu sei que você ficou famosa na cidade por isso, de fazer eventos que são, né, que entregam. Famosa. É verdade, menina. É verdade, juro. Eu já falei, gente, isso é real. Quando a gente chamou a Jéssica, eu falei pra ela, ela disse assim, então eu me sentindo importante. Eu falei, eu tenho o seu contato salvo no meu celular há mais que 1 ano, porque eu quero que seja você que vai organizar meu casamento, menina. E eu nem fui pedida em casamento ainda, pra vocês terem uma ideia. Fica Então, a assim, dica. É Júlio, né? Fica a dica, Júlio. não é uma Alô, entidade. alô, não. Júlio. É só o contexto aqui. Presta atenção. Foco no foco. Você é uma pessoa que ficou conhecida por conta disso. E, assim, quando a gente faz isso, é que a gente entrega mais. A gente sobe a barra de expectativa, né? A gente entrega mais. Mas isso também, querendo ou não, faz com que, às vezes, a gente sinta que aquilo que a gente está entregando, às vezes, não é o suficiente, né? Ou o jeito como a gente está agindo, como a gente está gerenciando as coisas não é o suficiente. Você já teve que gerenciar isso aí, esse sentimento? Gerenciei e gerencio até hoje. Todos os dias. Eu também. Todos os Importante dias, lembrar. diariamente. Eu adoro conversar com quem ainda não venceu isso, entendeu? Eu gosto de conversar com quem ainda está no caminho. Eu costumo dizer que a gente sempre tem que contar o nosso próprio testemunho para a gente mesmo, para lembrar do quão longe a gente já foi. Nossa, perfeito. Porque a gente costuma sempre olhar para aquilo que a gente ainda não fez. Eu falo que a minha cabeça, se eu conseguisse personificar, é tipo aqueles desenhos animados onde sai fumaça. A minha cabeça é mais ou menos isso. A minha também, os Divertidamente. Mas aí tem que respirar fundo
e falar, não, poxa, eu já cheguei até aqui, eu já fiz isso, e esse caminho não é sobre a comparação com os outros, é com a gente mesmo, no dia anterior, no ano anterior, no mês anterior. Sim. Então, assim, eu faço esse autogerenciamento de sabotadores Sim. diariamente, porque, como você falou, eu, filha única, criada por uma avó junto com o pai, a nona, o nono e a mãe, que, inclusive, ela está com 101 anos, né, minha avó. Menina, como é que é o nome dela? Dona Umbelina. 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 Um beijo, dona Umbelina. Certeza que ela tá assistindo a gente agora, né? Ou ela já dormiu nesse horário. Também Talvez. é possível. Eu Talvez. também. Quem não queria, né? Com 101 anos, né? Não, eu não vou julgar. Então, eu sempre tive muita cobrança por parte da minha mãe. E essa cobrança que veio, depois eu acabei incorporando ela para tudo na vida, né? Então, Sim. eu até brinquei, postei esse final de semana, né? Não se cobre tanto, mas eu era aquela que contava quantas pessoas tinha na minha frente para ler na sala, para saber qual parágrafo eu ia ler, para ler bonito. Mas, assim, nós temos que nos permitir ao erro e não ser perfeitos. E sempre olhar para o nosso eu de ontem. Isso nunca é para os excelente. outros. Isso é excelente, sabe por quê? É uma coisa que eu aprendi recentemente, inclusive. Pega essa pílula de sabedoria, vocês aí também, hein? Errar é bom, às vezes. Por quê? É melhor você errar, porque você sabe que você está fazendo algo, né? Do que você não fazer nada. Porque a gente Vida quer é que movimento. Exatamente, a gente quer que seja perfeito, a gente não quer falhar, a gente não quer, né, dar nenhuma brecha aí pro erro, e aí isso faz com que a gente acabe não chegando a lugar nenhum, a gente não sai do lugar porque a gente quer que saia perfeito. Então, às vezes, o erro, na verdade, é uma coisa muito positiva, que quer dizer que você fez algo, né? Eu era daquelas que, se não tivesse o enquadramento perfeito na foto para postar no Instagram, não postava. Esse tipo de situação, se não tivesse roteiro feito 15 dias antes Sim. do evento, eu surtava. E eu acho que a vida é muito sobre flexibilidade. Sim. Né? Lidar com imprevistos, né? Mas o aprender a ser flexível não é um daqui até ali, né? É uma construção. E é isso que a gente tem que Leva lembrar. anos. Muitos anos. Quando você chegar lá, você me conta, tá? Porque você tá nessa caminhada há mais tempo que eu. Ela tá me chamando de véia. Não, Você tá nessa caminhada há mais tempo que eu. não geração- apenas mais experiente, mais sábia. Mais sábia. Mais vou sábia. entender. Exatamente. Tá bom. Mais Tá sábia, perdoado. menina. E aproveitando que você fez essa piadinha, eu queria entender como que, já voltando para o assunto da saúde mental, mas entender como que, da onde vem tanta alegria, da onde vem tanta espontaneidade, assim, em falar com as pessoas, no seu jeito de ser. Ele vem também da forma que você utilizou para superar toda a dor? Ou isso já veio de fábrica, já é da Jéssica menina? Como que funciona isso? Eu sempre fui uma pessoa muito inclusiva. E eu lembro, no jardim de infância, eu tive uma situação onde eu fui isolada. Numa situação, numa escolinha que eu estudava. E eu lembro, assim, eu tinha acho que 4 anos, e eu lembro que naquele dia eu falei, comigo ninguém nunca vai passar isso que eu passei. Tanto que, se tiver as minhas amigas de escola, elas estiverem assistindo, porque, inclusive, até minha professora de pré-escola, eu tenho contato até hoje. Nós temos um grupo com as amigas de 2 vizinhos, que eu sou natural de lá. E, assim, eu sempre procurei incluir todo mundo. Então, isso acabou que o meu jeito acolhedor foi dando vida a essa espontaneidade, que também tem um pouco da genética, tanto do meu falecido pai quanto da minha falecida mãe. Mas o ser inclusivo, você acaba cativando as pessoas, e a empatia, a compaixão. Então, eu atribuo muito a isso, sabe? Não é algo que eu forço, até porque, assim, se eu não for com a cara da pessoa, o meu semblante... Acabou o bom humor, ele acabou a espontaneidade. eu não consigo esconder, então eu acho que é sobre isso, né? A vida vai trazendo as pessoas para perto à medida que a gente se deixa, né, se aproximar também. Sim, com toda certeza. Ó, eu quero começar a dinâmica. Chegamos no momento que eu adoro. Mas,
Antes, preciso falar de 2 coisas importantes aqui. A primeira é um evento que vai acontecer em breve aí, que é o Festival do Churrasco. Aí o pessoal do Rei da Carne falou pra gente dar uma comentada lá no episódio. Então, se tu não pegou teu ingresso ainda, vai lá comprar, menino. Pelo amor de Deus. É Open Food. Olha, isso, né? Agora, tem bastante carne, né? Rei Muito, da carne. Então, agora eu exatamente. no projeto Fitness, né? Quase proteína. 20 quilos Muito mais bem, magra, se posso é- comer carne. Não sei muito bem se é muito esse o lugar, porque é carne com bebida e vai ter música também. Mas, assim, eu apoio super. Talvez apoio nesse super. dia... Que dia vai ser? Que dia vai ser? Ai, menina, é lá em setembro. 27 de setembro. Ai, eu não tenho evento ainda agendado nessa data. Alguém me contrata para eu não precisar ir nesse evento. Alô, Rei da Carne. Manda um convite especial pra Jéssica lá com um beijinho e tal. Pra mim também, se quiser, com alguns vouchers aí. Pelo amor de Deus, gente, eu quero. E a segunda coisa é, Jéssica, você passou pelo posto City Bell alguns dias? Nesses últimos dias aí? Agora está com o nome daquele que eu Você vejo viu? lá na Fórmula 1. Eu não sei Exatamente. pronunciar. Eu não vou tentar pronunciar. Fala aí você. Não, é da Petronas, que é patrocinadora oficial da Mercedes na Fórmula 1, gente. Mas o nome que você estava procurando provavelmente era o Lewis Hamilton? Não, É era outro, porque agora ele Petronas, mudou. É o Petronas tá, mesmo. era Mas Petronas. Eu não dúvida- sabia pronunciar. A dúvida Sério. é Petronas ou Petronas? Petronas. Essa é a minha dúvida. Ah, Não tem Petronas. acento, então é Petronas mesmo. É Petronas mesmo, em maiúsculo, né? maiúsculo. Toda vez que eu leio, eu quase falo, tipo, não sei o que, lá na Petronas. Sabe? Porque é maiúsculo, entendeu? Mas é o seguinte, o City Bell agora é da rede Petronas, porque a Petronas está entrando no Brasil, entendeu? Como distribuidora de combustível. E o City Bell é o 10º contrato, menina. Eu soube pelo seu auxílio. Eu ia falar, tem pouquíssimos. Nós somos O seu chiquíssimos. pioneiro, o nosso Pedro Álvares Cabral. Entendeu? Desbravando. Entendeu? Desbravando esse país, Na gente. gasolina Com Francisco boa. Beltrão, na gasolina maravilhosa. Então, assim, vocês Alcindo, pessoal aí, patrocina nós também. A gente não fica Né? bravo, não. Nos eventos aí. Não, mas é maravilhosos, maravilhosos. Enfim, era só para soltar essa fofoca aqui pro pessoal aí que tá assistindo também ficar de olho. Agora, chegou a hora maravilhosa. Jéssica, pessoal, Dani, todos nós que estamos assistindo, esse é o Responda Agora, ou Cale-se para Sempre. Isso aqui, gente, pausa para. Isso aqui é a Jéssica no dia do casamento dela. gente, que E a gente até botou essa anotação de casa de ferreiro, espeto de ouro, porque você estava maravilhosa. Foi você que organizou seu próprio casamento? Sim, e contei com a minha querida equipe que... maravilhosos. não Equipe aí tendo que lidar com expectativa baixa, né? E dessa vez, né? Graças a Deus. Socorro, Jesus. Enfim, incrível, amei, tá? Um casamento no meio da pandemia, Menina, mais delicada ainda. organizado em 2 meses. Não façam isso, mas se fizerem, pode me chamar que eu dou Mas conta. é isso, eu gosto de gente assim. Vamos lá, menina. Você prefere acordar cedo ou trabalhar até tarde? Faço as 2 coisas quando preciso. O sono fica com Deus. E a psicóloga... Procuro dormir 7 horas por dia, porque agora eu voltei para o Muay Thai. Eu amo. Aham. Nossa, é muito legal, né? E estou treinando lá na Sport Fit da minha amiga Daiane, do meu amigo Diego, né? E lá no Gracie Barra, eu falo que eu tô treinando, eu sou da Vietcong e treino no Gracie Barra com o professor Thiago. Perfeito. Voltei também. O treino é 5 da manhã, o treino? 6. Ai, meu Deus, é de manhã mesmo, era uma brincadeira. Às vezes eu trabalho até tarde e acordo cedo. E às vezes eu durmo cedo e acordo tarde. Vai, não, conforme daí tudo bem. precisa. Ok, perfeito. De acordo perfeito. com a necessidade. No fim das contas, o equilíbrio provavelmente pesa muito mais, mas vamos fingir que é isso aí. Você, Jéssica, é uma pessoa que delega funções ou você é mais tudo eu nessa casa? Já fui muito tudo eu nessa casa. Estou aprendendo a soltar o controle. Maravilhosa. Inclusive, né, tá aí uma habilidade extremamente importante para empreendedoras, especialmente como você, que lidam com diferentes equipes, né, de delegar as funções. E Porque eventos, senão... né? Porque não tem como você estar ao mesmo tempo. Mas já tentei, assim, ser aquela 360, o Eu também já povo, adoeci. porém, não dá certo. Tem que delegar. Sim, tem que. Confiar nas pessoas. Exatamente. É você que contrata, você precisa conseguir confiar, né? E Perfeito. com o tempo a gente vai sabendo quem sim, quem não, né? Exatamente, é isso aí. Quando você vai resolver um problema, você manda áudio de 10 minutos ou você liga já na hora e é isso aí? Eu estou na vibe geração Z, que tem medo de receber ligações porque atribuem a má notícia. Eu também, odeio. E também porque é telemarketing, né? Eu tenho
2 números de telefone eu tenho deixado no não perturbe porque é muita perturbação. Então, ainda... E eu descobri uma inteligência artificial que transcreve áudios, né? Sim, maravilhoso. Então, descobri recentemente, mas tudo bem. Agora eu transcrevo os áudios e tá tudo certo. E mando áudio quando precisa também. Ah, maravilhoso. Então, ligação Não de no 10 momento... minutos, mas eu vou fracionando os assuntos. Bom, mas não, daí manda 5 de 2, né? Que é pra 5 dar de uma... 2 é para dar uma fracionada. Uma tranquilizada na pessoa. Você tem a confirmação de leitura no seu WhatsApp, Jéssica? Não tenho o visto por último, não tenho online, não. E se pudesse não ter o digitando, eu não teria também. Sim, é só aquele meme do eu fazendo qualquer coisa, menos responder aquela conversa que eu já abri 5 vezes no WhatsApp e fico marcando como não lida. Tem coisas que às vezes eu escrevo num bloco de notas, num Word, se eu estou no computador, e depois eu mando. Sim. Nossa, eu faço isso também, porque daí parece que você tem um tempo a mais, né? Pra se Isso, organizar para na resposta. pensar, para... Perfeito. É isso. Excelente, maravilhosa. Vamos lá, pessoal. A Jéssica passou por um episódio nos últimos dias que foi incrível. Eu nem vou explicar isso aqui, eu vou deixar ela falar pra vocês, tá bom? Vai lá, Jéssica, conta aí. É trufa ou é cápsula de café? O pessoal que estava no congresso do Esquadrão do Altar vai lembrar, se alguém estiver assistindo. Aconteceu quarta passada, uma semana. Meme fresco aqui pra vocês, a gente tem. Dia 2 de julho. Nós fomos para o Coffee Break, no congresso que eu estava participando em Chapecó. E, quando retornamos, tinha uma trufa com um cartão em cima da nossa mesa. E eu, que sempre critico quem não lê as coisas que eu mando, não li o cartão. Excelente. Que, assim, eu estou em processo de emagrecimento, mas ainda tenho rompantes, assim, do também, meu né, lado, pô? assim, né? Tem que dar um equilíbrio aí, né? Nossa, uma trufa! Uau! Coloquei. Aí, assim, eu vi que o recheio caiu bastante. Pô, mas eu falei, poxa, de repente é uma trufa que não deu certo, ficou para mim, né? Ok. E tinha o meu colega lá do Maranhão do meu lado, e eu fui alertá-lo. Na sua, né? Na minha inocência. No centro da sua razão, né? Amigo, cuida aí a hora que você for comer essa trufa, porque ela tá com bastante pó dentro. Tá bem esfarelenta. Eu falei bem assim pra ele. Aí, ele... Ai, gente. Você não leu, não. Isso não é trufa. Isso é uma cápsula de cappuccino. Aí, assim, eu tomei um gole d'água e fiz o cappuccino em loco, porque... Ai, tu chegou a comer, então. Eu não tinha entendido que tu tinha porque comido. por fora era uma trufa, que só por dentro que não era. delícia. Daí eu comi. Daí ficou bastante pó em cima da mesa, virou meme, mas tudo... Que delícia, Jéssica. Meu Deus do céu. Daí depois eu ganhei uma nova e eu fiz em casa, daí para não correr o risco, eu fiz daí o cappuccino. Ah, tu ganhou uma outra cápsula. Deu tudo tá? certo, graças a Deus. Essa você tomou. Aí eu sempre digo, leiam, né? Tava escrito que era uma cápsula. Leiam. Exatamente. Se tivesse um Né? grupo das pessoas que não leem, aí eu faria com certeza a parte dele. Não, eu dessa vez eu fiz, mas normalmente. Não, mas eu achei incrível. Eu acho que eu queria muito ser esse amigo do Maranhão, entendeu? Tipo assim, vendo esta cena acontecer. Cuida. Você não viu? Não é trufa. É uma cápsula. Não vi. Não vi. Uma trufa ou presente surpresa? É mais ou menos isso. Agora, a nossa dinâmica é isso aí, ok. Você foi muito bem, inclusive. Parabéns, as suas respostas Obrigada. aí, muito concisas, não Falei que enrolou. Eu sou tímida, mas eu me preparei para esse momento. Eu achei excelente, não enrolou, deu respostas aí, né? Bem, Não ficou, bem eu sei um direta. pouquinho aqui, um pouquinho ali e tal, foi show. Agora eu quero saber o seguinte, quando vocês não sabem aí, né, isso até agora é um segredo, mas a gente pede pra convidada, às vezes, se tem alguma frase que ela usa muito. E a Jéssica soltou essa pedrada aqui pra gente. O palco dos outros não define o nosso bastidor. Disserte, Jéssica Zucco. Argumente. Defenda a sua tese. Essa frase, eu gosto dela porque eu tenho que interiorizá-la muitas vezes para mim mesma. E por quê? Normalmente a gente olha para quem
tá à frente. A gente não olha para quem está do lado nem atrás. A gente sempre quer... Claro que por uma coisa normal da vida, nós queremos evolução. Quem não quer, Sim. né, está fadado ao insucesso. Mas... porque a gente normalmente olha a grama do vizinho e vê que a grama é verde. Mas a gente não sabe o quanto a pessoa passou, a empresa passou para chegar aonde chegou, né? Falando, poxa, olha lá onde que o cara chegou, olha os eventos milionários que a pessoa está organizando. E, no fundo, a gente quer se comparar com aquilo que a gente nem passou, com aquilo Sim. que a gente não viveu, com aquilo que a gente nem sabe que a pessoa viveu, abdicou, né, para poder viver aquilo que ela está vivendo. Então, às vezes, a gente nem quer pagar o preço que a pessoa pagou e quer viver o que a pessoa está vivendo. Então, eu coloco isso no... para mim também, não falo, vocês têm que fazer assim, porque eu, como ser humano, a gente inevitavelmente, às vezes, Sim. olha o palco do outro e pensa, eu queria, mas será que eu pagaria o preço que a pessoa pagou? Não é mais ou menos nesse sentido. Será que eu faria o meu bastidor desse jeito aí pra chegar nesse palco? E também tem o E fato será de que foi sempre dessa forma? Será que foi sempre lindo desse jeito? E hoje... Começos são começos, né? E a gente, hoje, com esse fenômeno da rede social tão em alta, tudo à mão, o correr, né, a tela, o TikTok, o Instagram, o Reels, o que for, é muito fácil a gente achar que somos totais fracassados. Sim. Porque... O algoritmo é muito bom fazer a gente sentir isso. Eu brinco que quando que foi que 1 milhão se tornou apenas 1 milhão, que às vezes eu Sim. vejo as pessoas falando, né? Para mim, 1 milhão ainda é 1 milhão, né? Então, é isso que eu falo. A gente tem que... Isso vem associado à saúde mental, que a gente falou, Sim, né? com certeza. De conseguir entender onde a gente está, o que a gente precisa fazer para chegar ao próximo nível e não bitolar com o que a gente vê na rede social ou com o que os outros estão vivendo. Sim. E também tem aquela coisa de que, no fim das contas, não é uma corrida, né? Porque você é uma pessoa completamente diferente daquela que você está olhando ali no palco. Então, acho que essa festa eu achei maravilhosa. Francamente. A corrida é conosco, né? Exatamente. É a gente contra o nosso eu do passado, no sentido de preciso ser melhor, quero ser melhor. Mas Quero ser menos louca. Isso. Né? Quero ser mais tratada. Né? Isso. Psicológico. Mais medicada. Isso, É sobre... No final, a vida é sobre isso, gente. Perfeito, perfeito. Maravilhosa. Eu quero botar essa no nosso hall de frases, assim. Não, tá, por enquanto. Carimbadíssima. Arrasou, arrasou. É isso aí, menina. É isso aí. Agora, a gente tem um mimo pra você, que é o seguinte: a gente dá pras convidadas, mas é claro que cada uma é única, né? Então, mimos incríveis, inclusive, vindos diretamente de Aresta, que é esta canequinha aqui que Vossa Senhoria estava utilizando. E isso que tem aí, que é uma vela da Amor e Velas. Sente o cheirinho, menina. Do Ricardo? Do Ricardo. Eu sabia que eu conhecia esse frasco. Esse frasco, esse cheirinho, que é de Coconut Beach, se eu não estou enganada, Ricardo. Coconut, né? Aham, olha lá, ó. Cara, Ricardo, essa fragrância é maravilhosa, você arrasou. Sim. Obrigada, meninas. Não, Muito incrível, boa essa fragrância. incrível. Agora eu quero que você leia no microfone a frase que está aí atrás dela. A gente também tem uma frase. Você é luz no caminho de outras mulheres pela liderança. É isso aí, porque você realmente é. Já vou Não acender isso esqueça aqui, ó, disso. para ser luz mesmo, ó. Vamos Vamos, né? encandear tudo por aí, É pessoal. isso, perfeito, maravilhosa. Muito E obrigada. essa caneca aqui, da Aresta, que tem o seu nominho, pra você poder levar aí. Fecha no close aqui, Tá ó. focando. Fecha no close. Bota a ó. outra mão assim pra... sabe, Fecha aí, Bruno, ó. Maravilhosa. Já vai lá pro meu escritório. Eu não vou contar que vocês fizeram uma a mais errado, que eu vou ter uma pro escritório e uma pra casa. Eu juro que eu não vou contar pra não dar ciúme nas outras pessoas. Gente, que bom, Jéssica, que você não vai contar. Ficamos Juro muito que eu não vou agradecidas. Mantém segredo. Porque a gente faz de conta que a gente é super organizada aqui, que a gente não faz essas coisas, não. A gente não... É isso aí. Não, gente, elas são super organizadas. Eu fiquei
chocada, assim, tudo roteirizado. Eu trouxe uma cópia do roteiro porque eu adoro isso. E vocês estão de parabéns, tá? Muito obrigada, senhorita. A gente agradece mais uma vez por você ter aceitado fazer parte do nosso projeto e da nossa segunda temporada, que está sendo que foi criada com o nosso coração. Sim. Todas as pessoas que estão participando por trás também, tem muita gente muito bacana envolvida. E você é uma dessas pessoas bacanas que a gente encontra por aí, que a gente quer levar um pouquinho, sabe? Então é muito bom que você veio, muito bom ouvir a sua história e conhecer a sua pessoa. Muito obrigada. Eu que agradeço. Que Muito linda, obrigada. que papinha! E é isso, gente. Esse foi o nosso episódio de hoje. Eu falei que o atraso ia ser compensado, menino. A gente se vê daqui uns dias no nosso terceiro episódio da temporada. Quero ver vocês aqui, ok? Não esquece de ativar o sininho de notificação lá do nosso Instagram do Ideia pra você ficar por dentro das novidades. Vai sair uns cortes, vai sair fotinhas que a gente vai fazer aqui com a Jéssica também. Aí vocês vão lá ver, ok? Um beijo! Tchau, tchau! Nem sei se eu tô aparecendo, meu. Tá aqui, ó. Tchau, ó. Aqui, Tchau, isso, dá tchau. Vai ficar ótimo pra fazer meme. Fechou! A pessoa bem tímida, graças a Deus. Sim, começou falando bem tímida, terminou. Tchau! Arrasou! Arrasou, Bem menina. tímida, graças a Deus. Agora tenho 2 canecas, já posso ir comer o sushi. Já posso comer meu sushi de caneca. Gente, eu não almocei, eu tô só por esse sushi. Ai, menina. Não, mas é que eu não almocei porque não... Mas eu chorei e ele que não podia dar risada na calça. Não, a hora que ela falou pra nós, tinha que... Eu não lembrava o nome do colega, eu queria ter falado. Mas você fez o sotaque do Maranhão, que pra mim foi incrível. Isso Ah, aí é que não eu- é trufa,